Olá! É uma alegria ter você aqui, dedicando este momento para a leitura diária da Palavra de Deus. Antes de começarmos, quero fazer um convite especial. Participe do nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Lá você terá acesso diariamente aos livros de leitura do dia. Para acompanhar de forma organizada, enquetes interativas para refletirmos juntos sobre as leituras, e uma arte especial para você compartilhar nas suas redes sociais e inspirar outras pessoas. O link para entrar no grupo está na descrição deste vídeo. E se você ainda não baixou o Plano de Leitura Bíblica 2025, acesse o nosso site www.emetzoe.com e garanta já o seu. Não esqueça de deixar seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma leitura diária. Vamos juntos nessa jornada com a Palavra de Deus. Fique agora com a leitura de hoje. Números, capítulos 11, 12, 13 e 14. Números, capítulo 11. O povo reclama em Taberá. Por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus, o Senhor. Quando o Senhor ouviu as suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo em cima deles. O fogo queimou no meio deles e destruiu uma ponta do acampamento. Então o povo gritou, pedindo socorro a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Aí puseram naquele lugar o nome de Taberá, porque ali o fogo do Senhor havia queimado no meio deles. Moisés escolhe 70 ajudantes. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne, e até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: "Ah, se tivéssemos um pouco de carne para comer! No Egito comíamos quanto peixe queríamos e era de graça! E que saudades dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos! Mas agora acabaram-se as nossas forças, não há mais nada para comer e a única coisa que vemos é esse maná." O maná era parecido com pequenas sementes brancas, meio amareladas. Ele caía durante a noite com um orvalho. No dia seguinte de manhã, o povo ia apanhá-lo em volta do acampamento. Eles o moíam em moinhos ou o socavam em pilões. Cozinhavam numa panela e faziam pães achatados que tinham gosto de pão assado com azeite. Então Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua barraca. O Senhor ficou muito irado, e Moisés também ficou aborrecido, e disse a Deus, o Senhor: "Por que me tens tratado tão mal? Por que estás aborrecido comigo? Por que me deste um trabalho tão pesado de dirigir todo este povo? Eu não fiz este povo, nem dei à luz esta gente. Por que me pedes que faça como uma babá e os carregue no colo como criancinhas para a terra que juraste dar aos seus antepassados? Onde poderia eu conseguir carne para dar a todo este povo? Eles vêm chorar perto de mim e dizem que querem comer carne. Eu sozinho não posso cuidar de todo este povo. Isso é demais para mim. Se vais me tratar desse jeito, tem pena de mim e mata-me. Se gostas de mim, não deixes que eu continue sofrendo deste jeito." O Senhor Deus respondeu a Moisés: "Reúna para mim 70 homens, que você sabe que são líderes entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os até a tenda sagrada e fique ali com eles. Então eu descerei e falarei com você ali. Tirarei uma parte do espírito que lhe dei e darei a eles, para que o ajudem no pesado trabalho de cuidar do povo. Assim, você não precisará fazer isso sozinho. Agora diga ao povo o seguinte: purifiquem-se para amanhã. Vocês vão comer carne." O Senhor ouviu vocês chorando e dizendo que queriam carne e que passavam bem no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. E não comerão só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante um mês inteiro, até que saia pelos seus narizes e vocês ficarem com nojo. Pois vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram, dizendo que nunca deveriam ter saído do Egito. Moisés disse: "Estou levando 600.000 homens, e tu dizes que vais dar a essa gente carne para comer o mês inteiro? Onde haveria tantas ovelhas e vacas para matar, a fim de que todos ficassem satisfeitos? Será que todos os peixes do mar juntos poderiam alimentar essa gente?" Porém o Senhor Deus respondeu a Moisés: "Será que eu tenho tão pouco poder? Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não." Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito.
Ele reuniu 70 líderes do povo e os pôs ao redor da tenda. Aí o Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Deus tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés e deu aos 70 líderes. Quando o Espírito veio sobre eles, eles começaram a falar alto como profetas. Porém, isso durou pouco tempo. 2 dos 70 líderes ficaram no acampamento e não foram até a tenda sagrada. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito veio sobre eles e eles também começaram a falar alto como profetas. Então um rapaz foi correndo contar que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. Aí Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo: Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isso. Moisés respondeu: Por que você está preocupado com os meus direitos quando eu é que deveria estar? Eu gostaria que o Senhor desse o seu espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profetas. Depois Moisés e os 70 líderes do povo de Israel voltaram para o acampamento. Deus manda codornas. De repente, o Senhor mandou um vento que trouxe do mar bandos de codornas. Elas caíram no acampamento e em volta, em todas as direções, a uma distância de uns 30 quilômetros, e cobriram o chão em montes de quase 1 metro de altura. Assim, todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte, o povo trabalhou catando codornas. Ninguém juntou menos de 1.000 quilos. E espalharam as codornas ao redor do acampamento para secar. Quando ainda havia muita carne para comer, o Senhor ficou irado com o povo e os castigou com uma terrível epidemia que matou muita gente. Por isso puseram naquele lugar o nome de Quibrote Ataavá, que quer dizer as sepulturas do desejo, pois ali foram sepultadas as pessoas que estavam loucas de vontade de comer carne. Depois, os israelitas foram até Azerote e acamparam ali. Números, capítulo 12. O castigo de Miriam. Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia, e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Eles disseram: Será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vocês 3 aí, vão para a tenda sagrada. Eles foram, e o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois, chamou Arão e Miriam, e quando eles chegaram, Deus disse: Agora escutem o que vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões, e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo. Pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? E aí o Senhor Deus foi embora muito irado com eles. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença da pele que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que, de fato, ela estava atacada por aquela doença. Aí Arão disse a Moisés: Por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos no momento de loucura. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com metade do corpo destruído. Então Moisés orou assim a Deus, o Senhor: Ó Deus, eu te peço que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés: Se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante 7 dias. Então, que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias. Depois, será trazida de volta. Assim, Miriam ficou 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu dali enquanto ela não foi trazida de novo para o acampamento. Depois disso, o povo saiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Números, capítulo 13. Os espiões. O Senhor Deus disse a Moisés: Mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo, escolha um homem que seja líder. Do deserto de Parã, Moisés enviou os espiões de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Todos eram chefes de tribos do povo de Israel. São estes os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Uri. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num.
Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés mandou espionar a terra. Ele mudou o nome de Oséias, filho de Num, para Josué. Quando Moisés os mandou espionar a terra de Canaã, disse a esses homens o seguinte: vão pela região sul e subam pelas montanhas. Vejam bem que terra é essa. Vejam também se o povo que mora nela é forte ou fraco. Se são poucos ou muitos. Vejam se a terra onde esse povo mora é boa ou ruim. Se as suas cidades têm muralhas ou não. Examinem também a qualidade da terra, se é boa para plantar ou não. Vejam se há matas. Tenham coragem e tragam algumas frutas da terra. Estava na época da primeira colheita de uvas. Assim os homens saíram e espionaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, perto da subida de Amate. Eles subiram pela região sul e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de uma raça de gigantes chamados Anaquins. Hebron tinha sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois chegaram ao vale de Escol e ali cortaram um galho de uma parreira com um cacho de uvas que 2 homens carregaram pendurado numa vara. Eles pegaram também romãs e figos. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol por causa do cacho de uvas que eles haviam cortado ali. Depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a todo o povo o que tinham visto, e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra aonde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por essas frutas. Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés. Mas Calebe os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém os outros que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos. E para eles, também parecíamos gafanhotos. Números, capítulo 14. A revolta do povo. Então naquela noite todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito ou mesmo neste deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para esta terra? Nós vamos ser mortos na guerra e as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros: vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão diante de todo o povo. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, 2 dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo: a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedradas. Mas, de repente, todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. Moisés pede em favor do povo. O Senhor Deus disse a Moisés: até quando este povo vai me rejeitar? Até quando não vão crer em mim, embora eu tenha feito tantos milagres entre eles?
Vou mandar uma epidemia para acabar com eles, porém, farei com que os descendentes de você sejam um povo maior e mais forte do que eles. Mas Moisés respondeu ao Senhor: com o teu poder tiraste do Egito esta gente. Quando os egípcios souberem do que vais fazer com este povo, eles contarão isso aos moradores desta terra. Estes já sabem que tu, ó Senhor Deus, estás com a gente e que és visto claramente quando a tua nuvem para sobre nós. E sabem também que vais adiante de nós numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares o teu povo, as nações que ouviram falar a respeito da tua fama vão dizer que mataste o teu povo no deserto, porque não pudeste levá-lo para a terra que prometeste dar a ele. Agora, Senhor, eu te peço que mostres o teu poder e que faças o que prometeste quando disseste: eu, o Senhor, tenho paciência e muita compaixão. Eu perdoo a maldade e o pecado, porém não trato o culpado como se fosse inocente. Eu faço com que o castigo dos pecados dos pais caia sobre os seus descendentes até os bisnetos e trinetos. E agora eu te peço, ó Deus, que perdoes o pecado deste povo, de acordo com a tua grande misericórdia, como já tens feito desde o Egito até aqui. O Senhor Deus disse: já que você pediu, eu perdoo. Mas pela minha vida e pela minha presença gloriosa que enche toda a terra, juro que nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Eles viram a minha glória e os milagres que fiz no Egito e no deserto. No entanto, 10 vezes puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me abandonaram verá aquela terra. Mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Agora os amalequitas e os cananeus estão morando nos vales. Portanto, amanhã voltem e vão para o deserto na direção do Golfo de Acaba. Deus castiga o povo. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Até quando vou aguentar esse povo mau que vive reclamando contra mim? Diga a essa gente o seguinte: juro pela minha vida que darei o que vocês me pediram. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vocês serão mortos e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamaram contra mim e por isso nenhum de vocês que tem 20 anos de idade ou mais entrará naquela terra. Eu jurei que os faria morar lá, mas nenhum de vocês entrará naquela terra, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Vocês disseram que os seus filhos seriam presos, mas eu vou levar esses filhos para a terra que vocês rejeitaram, e ali será o lar deles. Porém vocês morrerão, e os corpos de vocês ficarão neste deserto, onde os seus filhos vão caminhar 40 anos. Vocês foram infiéis, e por isso eles vão sofrer até que todos vocês morram aqui. 40 anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados, conforme os 40 dias que vocês espionaram a terra, 1 ano para cada dia. Vocês vão saber o que é ficar contra mim. É isto que eu vou fazer com todo este povo mau que se revoltou contra mim. Todos vocês morrerão e serão destruídos neste deserto. Eu, o Senhor, falei. Os homens que Moisés havia mandado para espionar a terra trouxeram más informações a respeito dela. E quando voltaram, fizeram com que o povo reclamasse contra Moisés. Por isso, o Senhor fez com que fossem atacados por uma doença e eles morreram. Dos 12 homens que foram espionar a terra, somente Josué e Caleb ficaram vivos. Os israelitas são derrotados. Os israelitas ficaram muito tristes quando Moisés contou o que o Senhor tinha dito. De manhã bem cedo, começaram a entrar na região montanhosa. Eles diziam: agora estamos prontos para ir até o lugar que o Senhor nos havia prometido. De fato, nós pecamos. Porém Moisés respondeu: então por que vocês estão querendo desobedecer a ordem de Deus, o Senhor? Isso não vai dar certo. Não entrem na região montanhosa. O Senhor não está com vocês e os seus inimigos vão derrotá-los. Os amalequitas e os cananeus estão ali para enfrentá-los e matá-los na batalha. O Senhor não estará com vocês, pois vocês o abandonaram. Mesmo assim, os israelitas teimaram em querer entrar na região montanhosa, mas nem a arca da aliança de Deus, o Senhor, nem Moisés saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus, que moravam naquela região montanhosa, atacaram e derrotaram os israelitas e os perseguiram até Orma.
Parabéns por concluir a leitura do dia. Cada passo nessa jornada é um avanço significativo no seu crescimento espiritual. Que tal convidar um amigo ou familiar para embarcar com você nesse desafio de ler a Bíblia inteira este ano? Juntos, essa experiência se torna ainda mais especial e transformadora. Não esqueça de deixar seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma leitura diária. Que Deus abençoe sua vida abundantemente. Nos vemos na próxima leitura.